9 a cada 10 pessoas rezam errado, e nesse vídeo eu vou te falar um pouco da minha experiência e o que eu fiz para conseguir rezar da forma certa, na verdade, decretar. Vamos lá, primeira coisa que você precisa identificar. Como está o teu coração relacionado às tuas orações? Por quê que eu falo isso? Porque quando eu comecei a ter uma certa intimidade com Deus, eu aprendi de um jeito que parecia que Deus estava lá fora, ao invés de estar em mim, tá? Aí você pode falar assim: ah, mas aí você está querendo se equiparar a Deus. Na própria Bíblia fala que vós são deuses. Né? O que significa isso? Basta você lembrar que nós somos a imagem e semelhança do Eterno, em centelha, em espírito. E aí, antes de ter esse conhecimento, de clarear um pouco mais a minha mente, eu imaginava que eu tinha que suplicar a Deus. Só que a súplica em si, ela foi propagada de um jeito totalmente errado. Por quê? Vamos lá. Você talvez tenha aprendido que suplicar a Deus significa se colocar em uma posição miserável, que era exatamente o que eu fazia. E adivinha só, eu rezava, e as coisas ficavam cada vez mais complicadas. E aí as pessoas à minha volta, pessoas mais religiosas, falavam: ah não, isso acontece porque você está pedindo paz. Então se você quer paz, Deus te manda muito mais turbulência. Só que na minha cabeça isso não fazia sentido. E aí eu ia lá e pedia: ah não, eu quero prosperidade, eu preciso prosperar. Eu estou passando por um momento de dificuldade. Prosperidade, no caso, do lado financeiro. E aí eu me colocava numa posição ali, inferior, e pedia: ó, eu preciso de um trabalho, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso de um conhecimento, eu preciso de um negócio que me ajude a sair da situação que eu estou. E adivinha só, minha vida piorava ainda mais. Não sei se você tá se familiarizando com essa história, com a minha história. Mas aí eu comecei a me questionar mais ainda. Eu não é possível. Aí as pessoas religiosas vinham e falavam: ó, você está passando por isso porque você está sendo primeiro ensinado para finalmente conseguir prosperar. Só que pessoas com muito menos capacidade que a minha, que não faziam o mesmo que eu, falo no sentido de me colocar em uma presença de Deus, elas estavam prosperando muito mais. E eu olhava isso, eu observava isso e começava a achar que eu era excluído. Ah não, Deus me deixou de lado. Por quê? Porque tem pessoas com menos capacidade que eu, prosperando muito mais e eu não estou prosperando. E talvez você esteja nessa posição agora. Mas aí foi que eu tive uma certa curiosidade a mais para entender melhor as situações. Eu não vou mais me consultar, com pessoas religiosas. Eu vou buscar por mim mesmo. Através da minha intuição, eu vou buscar para ver se eu consigo entender melhor o que está acontecendo. Foi aí que eu cheguei no rei Salomão. E aí o rei Salomão, ele sempre deixa muito claro que nós temos que nos colocar em uma posição onde, primeiro, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos pessoas miseráveis, muito pelo contrário. O Criador, ele não criou um ser falho. Essa questão de que a religião, de que religioso, de que o sistema fala que nós somos falhos a ponto de ser miseráveis, é mais uma questão de controle. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil controlar o miserável do que uma pessoa que despertou. Entende? E aí você pensa assim: tá, beleza. Se Deus é o criador de tudo e eu tenho o DNA dele em mim, eu tenho a centelha de Deus em mim, logo, quando eu determino alguma coisa para minha vida, aquilo acontece. Então foi aí que virou a chave. Por quê? Quando eu me colocava em uma posição miserável de orar pedindo, ao invés de decretando, a minha vida se tornava mais difícil. Por quê? Porque a minha identidade, ela não permitia que eu fosse próspero. Já que, vamos lá, presta atenção, já que quando eu me colocava numa posição de pedinte, eu estava demonstrando para o universo, eu estava demonstrando para Deus que eu estava em uma posição miserável. Você entende? Então, quando você se coloca em uma posição de decreto, o que é o decreto? É você determinar, de acordo com as tuas responsabilidades,
de acordo com a tua parte adulta, lógico, porque você se torna um ser humano que toma as próprias decisões, certo? E aí, a partir desse momento, você começa a decretar, que aí entra a questão do rei Salomão, que é o que eu sempre ensino para vocês. Se você quiser aprender melhor sobre os decretos, vai em algum lugar aqui da minha página que você vai aprender. E a partir desses decretos, você começa, ao invés de pedir, você começa a determinar baseado nas tuas responsabilidades. Então, a partir daí, a tua oração já não é mais de pedinte. A tua oração é uma determinação do que você quer que aconteça na sua vida. Logicamente, que isso vai depender também da tua identidade. Como que você se enxerga? Como que você se percebe como ser humano aqui? Entende? E aí o que é mais interessante? Quando você se coloca nessa posição, naturalmente a tua vida flui. Então, ao invés de você rezar, comece a decretar. E se você não sabe decretar, procure aqui a minha página para você fazer parte da minha comunidade, que você vai aprender rapidamente a decretar e tomar as rédeas da sua vida.